Questão de número 54, obter a derivada de ordem 9 da função x elevado a 8 ln de x. Eu até mudei a notação aqui, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento da escrita aqui, tá? A derivada de ordem 9 da função x elevado a 8 ln de x. Questão interessantíssima. Então, vamos ver como é que faz? Eu quero determinar a derivada de ordem 9 da função x elevado a 8 ln de x. Bom, vê se você concorda comigo. A derivada de ordem 9, dessa função vai ser a derivada de ordem 8 da derivada dessa função. Concorda comigo? Ó, presta atenção. A derivada de ordem 9 dessa função vai ser a derivada de ordem 8 da derivada dessa função. Tudo bem? Então, isso aqui é a mesma coisa que a derivada de ordem 8 da derivada dessa função. Vamos derivar essa função aqui? Ó, a derivada de x elevado a 8 é 8. Aqui eu vou usar a regra do produto, tá? Tem um produto de duas funções, vou usar a regra do produto considerando a primeira função x elevado a 8 e a segunda ln de x. Então vai ficar derivada da primeira, derivada de x elevado a 8 é 8x elevado a 7, derivada da primeira, vezes a segunda função, ln de x, mais a primeira função, que é o x elevado a 8, vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Tá? Então, isso aqui, no fundo, vai ser igual a derivada de ordem 8. A derivada de ordem 8 de quem? De 8x elevado a 7 ln de x, e aqui vai sobrar x elevado a 7, né? Mais x elevado a 7. E aí eu vou escrever assim, ó, isso é igual a derivada de ordem 8, a derivada de ordem 8 de quem? De 8x elevado a 7, 8x elevado a 7, ln de x, Por que eu não estou colocando essa parcela, pessoal? Porque aqui eu tenho a derivada de uma soma, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. E aí eu estou afirmando para você que a derivada de ordem 8 da função x elevado a 7 vai dar zero. Porque se a gente for aplicando a regra da potência, eu vou ter que ir aplicando a regra da potência. Vou ter que ir diminuindo o expoente até chegar no expoente zero. Quando chegar no expoente zero, e vai chegar, porque eu estou aqui na derivada de ordem 8 de x elevado a 7, eu vou ter uma constante. A derivada de uma constante é zero. Por isso que a derivada de ordem 8 dessa função aqui vai dar zero, e eu posso escrever só isso aqui. Tudo bem? Bacana demais, não é verdade? Então, isso é igual, vamos voltar para cá, isso é igual. Bom, agora, mesma linha de raciocínio, vê se você concorda comigo. A derivada de ordem 8 dessa função é a derivada de ordem 7, da derivada dessa função. Então, isso é a mesma coisa que a derivada de ordem 7 da derivada dessa função, que eu já vou derivar, ó. Regra do produto, aqui vai ficar o quê? 8 vezes 7... Vamos colocar 7 vezes 8x elevado a 6, a derivada da primeira, vezes a segunda função, ln de x, mais a primeira função, que é quem? 8x elevado a 7, vezes a derivada da segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Pronto. O que vai dar isso? Isso vai ser igual a derivada de ordem 7 de quem? De 7 vezes 8 vezes x elevado a 6 ln de x. Por que eu estou escrevendo só isso novamente? Porque aqui eu vou ter 8x elevado a 6. A derivada de ordem 7 de 8x elevado a 6 vai dar zero, pela mesma linha de raciocínio. Você vai aplicando a regra da potência, o expoente vai diminuindo, até que o expoente vai ser zero, você vai ter uma constante. E a derivada da constante é zero, tá? Então, aí eu tenho certeza que você já entendeu a brincadeira, né? Vamos fazer mais um? Então, o que vai ser a derivada de ordem 7 dessa função? A derivada de ordem 7 dessa função é a derivada de ordem 6, da derivada dessa função. Então, vamos derivar essa função? A derivada dessa função vai ficar o quê? 6 vezes 7 vezes 8 vezes x elevado a 5, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira função, 7 vezes 8 vezes x elevado a 6, vezes a derivada da segunda, 1 sobre x. Tá? Então, isso é o mesmo que o quê? A derivada de ordem 6 de
6 vezes 7 vezes 8 vezes x elevado a 5 ln de x. Por que eu estou desconsiderando essa parcela? Porque aqui vai aparecer um x elevado a 5, e a derivada de ordem 6 de um x elevado a 5 vai dar 0 novamente, tá? Então, pronto. Vamos ver o que está acontecendo agora? Então, pessoal, vamos analisar o que a gente tem aqui. Olha só, aqui apareceu a derivada de ordem 8. A gente, continuando nesse processo, a gente tem que chegar até a derivada de ordem 1, né? Fazendo essa brincadeira, a gente tem que chegar até a derivada de ordem 1. Então, o que a gente observa? Que a gente tem aqui, olha, a derivada de ordem 8, apareceu 8x elevado a 7 ln de x. Depois, a derivada de ordem 7, já apareceu 7 vezes 8x elevado a 6 ln de x. Tá? Aqui, ó, derivada de ordem 7. Vamos olhar para cá, é melhor, né? Melhor olhar para cá. Depois aqui apareceu a derivada de ordem 6, 6 vezes 7 vezes 8, x elevado a 5 ln de x. O próximo aqui vai ser o quê, pessoal? Só para clarear as ideias. O próximo aqui vai ser a derivada de ordem 5 de quem? 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8, x elevado a 4 ln de x. Tá? Continuando essa mesma linha de raciocínio. Bom, em vista disso, a derivada de ordem 1, que é isso que eu preciso chegar até a derivada de ordem 1, né? Vai ser o quê? O que vai aparecer aqui? Vai aparecer a derivada de ordem 1 de quem? De 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. O x vai estar elevado a 0. Observe que aqui a derivada de ordem 6, o x está elevado a 5. Derivada de ordem 5, o x está elevado a 4. Derivada de ordem 1, o x está elevado a 0. ln de x, tá? Ou seja, você vai ter a derivada de ordem 1, né? De ordem 1 de esse produto aqui é 8 fatorial. 8 fatorial. O x elevado a 0 é 1, não precisa colocar. ln de x. Excelente, né? E aí, a derivada de 8 fatorial ln de x vai ser o quê? 8 fatorial vezes a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Ou seja, 8 fatorial sobre x. Excelente essa questão, não é verdade? Questão 55. Use a definição de derivada para demonstrar esse limite. Limite quando x tende a 0 de ln de 1 mais x sobre x igual. Então tá. A grande jogada aqui dessa questão, pessoal, é a gente considerar a função f de x igual a ln de 1 mais x. Se f de x é igual a ln de 1 mais x, significa que f' de x é igual a quem? A derivada de ln de x é 1 sobre x, então aqui vai ficar 1 sobre 1 mais x. Só que pela regra da cadeia eu devo multiplicar pela derivada de 1 mais x, que vai ser 1, né? Vai ser 1. Então isso aqui vai ser 1 sobre 1 mais x. F' de x igual a 1 sobre 1 mais x. Isso significa que o f' de 0, substituindo o x aqui por 0, vai dar o quê? Vai dar 1, tá? F' de 0 é igual a 1. Muito bem. Agora, o que é, via definição de derivada, o f' de 0? Vamos ver, ó. F' de 0, agora eu estou pensando na definição de derivada. É igual ao limite, quando x tende a 0, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Isso aqui, pessoal, ó, é a definição de derivada, não é verdade? Ele está pedindo, usa a definição de derivada. Então tá, isso aqui a gente sabe que é 1, né? Então, isso é igual a quê? A limite, quando x tende a 0, o que é o f de x? Quem é o f de x pra gente? Olha aqui, é o ln de 1 mais x. ln de 1 mais x. Por isso que foi interessante a gente escolher f de x como sendo essa função, porque aqui na definição de derivada aparece um limite de f de x e é conveniente a gente escolher f de x como sendo ln de 1 mais x, que é o que está aparecendo aqui no limite, tá bom? Então, é f de x menos f de 0, o que vai ser o f de 0 aqui? O f de 0 vai ser o ln de 1. ln de 1 sobre x menos 0, ou seja, sobre x. Então, isso é igual a quê? A limite, quando x tende a 0, de ln de 1 mais x. Aqui vai ficar ln de 1 é igual a 0, não precisa colocar mesmo. Isso tudo sobre x. E eu acho que acabou, né? Porque a gente sabe que o f' de 0, por um lado, é 1. Por outro lado, o f' de 0 é esse limite.
logo, limite, quando x tende a zero de ln de 1 mais x sobre x é igual a 1. Acabou. Questão 56, mostrar que o limite quando n tende ao infinito de 1 mais x sobre n elevado a n é igual a e elevado a x, se x é maior do que zero. Então tá, pessoal. A ideia é usar esse limite aqui que nós mostramos nas aulas aí, olha. O limite, quando m tende ao infinito de 1 mais 1 sobre m elevado a m, dá um número e, tá? Então tá, vamos partir do primeiro membro. A ideia aqui para mostrar uma igualdade matemática é partir do primeiro membro, fazer as continhas e concluir o segundo membro. Vou partir do primeiro membro, ó, limite, quando n tende a infinito de 1 mais x sobre n elevado a n vai ser igual a quem? Agora eu vou propor, agora a gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Nós vamos considerar o x sobre n, tá vendo aqui, ó? O x sobre n, nós vamos considerar como sendo o 1 sobre m. 1 sobre m. Por que nós estamos fazendo isso? Para a gente chegar em algo nesse formato aqui, né? Vamos substituir o x sobre n por 1 sobre m, tá? Então, isso significa que o seguinte, multiplicando cruzado aqui, ou melhor dizendo, que o m vai ser n sobre x. Então tá, ó, o que a gente tem aqui, ó? N tendendo a mais infinito. Se n tende a mais infinito, esse x aqui é um número fixo, tá? Não é o n que está variando, o x está fixo. Se o n tende a mais infinito, o n sobre x também tende a mais infinito. Então esse limite eu posso escrever assim, ó. Limite, quando m tende a mais infinito, de quem? De 1 mais o x sobre n para a gente agora é 1 sobre n, 1 sobre m, melhor dizendo, né? 1 sobre m, agora elevado a quem? Elevado a n. Isole o n aqui, pessoal. O n vai ser quem? mx, tá? Bom, um pouco mais. Isso é a mesma coisa que escrever limite quando m tende a infinito de quem? Essa parcela aqui eu posso escrever assim, ó. 1 mais 1 sobre m elevado a m ainda elevado a x, né? Posso elevado a x. Muito bem, elevado a x. Bom, pessoal, agora a gente pensa numa propriedade dos limites que diz o seguinte: limite de uma função potência, né, elevada a x, o limite pode passar para dentro, tá? Usando pelas propriedades do limite, a gente pode concluir que isso é a mesma coisa que limite quando m tende a infinito de quem? De 1 mais 1 sobre m, fechou parênteses aqui, ó, elevado a m, isso tudo elevado a x, tá? O limite pode passar aqui para dentro. Muito bem. Bom, agora o que a gente tem dentro do colchete, pessoal? Dentro do colchete é exatamente o número e. Então, isso é igual a e. O que tem fora aqui, né? E elevado a x. E aí, acabou. Está mostrado que o limite, quando n tende ao infinito de 1 mais x sobre n elevado a n, é igual a e sobre x.